Bom, vamos começar novamente. Probleminha técnico, já resolvido. Vamos começar novamente. Ivete, bem-vinda, Ivete, boa noite. Doutor Henrique, já conosco, Marise, que delícia! Alessandra, Simone, nossa, que gostoso, quanta gente boa aqui com a gente. Que legal! Vamos ver se a Samira está chegando, nossa convidada da noite. Rosângela, minha chefe querida, tá aí? Samira, ainda não. Samira ainda não apareceu. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Rô. Mônica, você também aqui com a gente. Marise, que delícia você nos prestigiando. Rodolfo, meu chefinho aqui também, que honra. Lia, querida parceira, coordenadora do Evolve. Que legal! Oi, Lia! 22 pessoas. Olha, live é essa hora. Alessandra, César, Mônica, Samira chegando. Muito bom. Samira. Boa noite, César. Que saudade. Doutor Henrique dando boa noite para Rosângela. A Samira está entrando. Samira, Oi, querida. boa Me ouve noite, bem? tudo bem? Eu ouço perfeitamente, tudo bem? Tudo. Tudo bem também. Que bom. Samira, deixa eu primeiro. Andréia chegando. Samira, o Ibope à noite é muito melhor. Muito melhor. Olha lá quanta gente querida, né? Olha só, gente querida. Tainá, que legal você também. Samira Rosângela, mantenedora do Evolve, está te dando boa noite. Oi, Ela está nos Rosângela, boa acompanhando. noite. Ela pede para, em nome dela, eu agradecer a sua participação mais uma vez. Gente, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Que privilégio ter a companhia de vocês conosco. A Samira e eu já fizemos um bate-papo super gostoso há uns 20 dias. Não salvamos a live e muitas famílias pediram para a gente repetir. Então, para quem não nos acompanhou, eu vou contar quem é a Samira. A Samira é uma colega com quem eu tive o grande prazer de, há muitos anos e por muitos anos, trabalhar com ela no Colégio Porto Seguro. A Samira era coordenadora da educação infantil e muito assertiva nas orientações dela com as famílias, com as crianças, com a equipe de professores. E foi uma honra enorme trabalhar com a Samira. Depois nossos caminhos se separaram. A Samira hoje é psicopedagoga clínica, ela atua em consultório, trabalhando com as dificuldades de aprendizagem. Ela é especializada, né, na alfabetização. E ela manda muito bem nessas questões de trabalhar com as dificuldades de aprendizagem e na orientação à paz. É o que ela mais sabe fazer, na minha opinião. Tudo ela faz bem, mas a orientação à paz é o que ela faz de melhor. Então, Samira, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vamos começar o nosso bate-bola, que hoje você vai falar para os pais. O tema hoje é como falar para seus filhos de forma que ele te ouça, tá certo? Olha o É Maurício isso mesmo, Montelli aí Júlia. dizendo, sou fã. Olha, lindo, querido, muita gente querida do Colégio Porto Seguro aqui prestigiando, Muito, né? Eu quero muito. agradecer muito o convite e dizer, Jurema, que em nome dos professores, dos profissionais de educação,
que nós admiramos muito o seu trabalho, a sua seriedade e muito, muito que nós aprendemos com você. Você é uma referência para os profissionais de educação. E é muito bom você saber disso, tá? Muito obrigada. Que privilégio ouvir isso de você. Muito obrigada, Samira. E é verdade, né? E eu quero começar essa live, como falar para seu filho ouvir. Eu quero começar a falar com uma palavra, sabe, Jurema? Com a palavra gratidão. Porque a gratidão é uma coisa que a gente tem que levar dentro da gente, né? E nessa live eu vou falar para os pais, os cuidadores, os avós, as babás, todas as pessoas que cuidam de criança, que se eles souberem ouvir essa criança, vai fazer com que essas crianças tenham uma gratidão muito grande lá para frente. Porque elas precisam ser ouvidas. E isso é uma coisa muito, muito forte, né? Então, se nós conseguirmos fazer esse trabalho, que eu vou começar explicando, e mais que precisa de perseverança e constância, o resultado final vai ser de uma grande gratidão da parte das crianças. E eu vejo isso, Jurema, porque eles falam para mim. Eu queria que minha mãe me ouvisse, eu queria que meu pai me escutasse, né? Então, essa conexão que a gente possa fazer para que essas crianças tenham oportunidade de escutar e de falar os seus sentimentos. Porque Samira, são os sentimentos. eu acho não, temos certeza disso, que os pais nunca tiveram tanta oportunidade para ouvir os filhos como eles estão tendo agora, né? É Isso uma mesmo. hiperconvivência, né? Que os Sem filhos dúvida. estão tendo com os pais. Então, realmente é o momento da escuta. Da escuta, né? Então, como é que se faz isso? Para a gente se conectar com a criança ou com o adolescente, a gente tem que escutar. Escute o que a criança está falando. Ela tem que falar do seu sentimento, do que dói, do que está preocupando, do que dá medo, do que dá tristeza. Nessa pandemia, eles têm assim momentos diferentes, como nós, né? Tem dias melhores e dias piores. Então, sentar para escutar a criança, ela aprende a escutar você como você a escuta. Olha que interessante isso, né? Como Uhum. você a escuta, ela aprende a escutar. Então, se você a escuta falando com uma amiga no celular, teclando no computador, conversando com outra pessoa, ela está aprendendo a escutar de uma forma errada. Então, os pais dizem, meu filho não me escuta. Mas ele aprendeu como que se faz uma escuta? Uma escuta se faz com atenção, né? Com conexão. Então, a gente precisa escutar de uma forma ampla, porque vocês, pais, são modelos. E quando eu falo de pai, sabe, Jurema, eu quero falar de pai, de mãe, casados ou separados, de avós e de cuidadores, porque hoje tem muita gente que cuida das crianças, né? Então, essa forma, é isso que muda, esse jeito de ouvir. E aí, como é que a gente fala com essa criança? Então, vamos conectar tudo isso junto, né? É um falar respeitoso. A gente não pode falar com uma criança, e eu vou dar um exemplo bem engraçado. A gente não pode falar com a criança brava. Então, se você tá brava, é melhor você não falar com essa criança. Espera você se acalmar, né? E aí um pai me perguntou, mas eu não me percebo brava. Quando eu vejo, eu já gritei. Então eu fiz um resuminho assim, pais, percebam se você está com fome, porque você pode ficar irritado, se você está com sede, se você precisa de um descanso, então este momento não é momento de conversar com criança. Então fala assim, daqui a pouco a mamãe ou o papai falamos com você. Por enquanto, a gente não vai conversar. Neste momento, eu não estou bem para conversar. E a criança entende isso e você não entra no confronto, né? Porque muitas vezes a briga
é porque os pais não estão bem, porque eles estão sem controle. Existe também sem controle da criança, mas também muito sem controle do do adulto, adulto. né? Aquele que está lidando. Isso. Então, essa é uma situação, né? Então, quando a gente vai conversar com a criança, a forma de falar. Eu vejo muito, Jurema, ameaças. Tem muitas ameaças para a criança, ameaças E com verbais. Se você não certeza, fizer né? isso, Desculpe, com certeza, imagina, nesse momento, com essa hiperconvivência, os pais estão super isso, atribulados em home office, sem em dúvida. trabalhos em casa, Uhum, os cuidados com as crianças, o acompanhamento às videoaulas, e é natural que isso. estejam estressados. Estamos todos Sim, vivendo momentos fortes de estresse, né? Então, nesses momentos de estresse, eu acho que requer um treino muito grande por parte do adulto que está com a criança para evitar que isso aconteça, né? Na hora do estresse, isso. respirar fundo e falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco, dá um tempo para não falar coisas cruéis, né? Para não ser agressivo verbalmente, porque somos adultos, mas somos humanos. Então, Uhum. podemos errar, podemos ter momentos complicados, né? Às vezes, aquele dia lá de home office está complicado também. A criança chega e fala: Mamãe, papai, eu quero que você fique comigo. E aí a gente responde mal. Uhum. O trabalho, né, é muito importante, mas a família é muito mais. As crianças são muito delicadas, elas É, é é um um amor enorme, né? É um grande conflito, né, Samira, dos pais, que Muito, precisam muito. trabalhar, precisam fazer as suas reuniões, precisam participar das suas videoconferências e ter que dar atenção para a criança que está ali solicitando. Então, é um conflito muito grande, né? E uma dificuldade que a gente consegue compreender. Sem Ninguém estava dúvida. preparado para viver o que a gente estava vivendo, né? Ninguém, Nunca né? passamos por isso, não tem nada escrito, não tem nenhum roteiro, nenhum ensinamento de como lidar com essa situação que a gente está vivendo. Né? Então é tudo muito Sem novo. dúvida. Quer dizer, agora, mais de 120 dias nessa situação já não é mais novo, mas com certeza Nem é mais novo. os pais ainda querem ouvir as nossas orientações, no caso a sua hoje, né? De como Isso. falar para que ele te escute, né? Então, uma coisa muito prática, né? Que eu gosto de coisas simples, bem simples e práticas para as famílias usarem a partir de hoje. Então, por exemplo, uma roda de conversa. É preciso todos os dias ter esse momento, né, Jurema? Uhum. Como alivia? Então, o que é a roda de conversa? Depois do jantar ou antes do jantar, no momento que vocês resolvam, todo mundo sentar um pouquinho junto para se olhar. E aí podem fazer alguns combinados. Olha, hoje foi difícil, eu não te dei atenção. Vamos combinar como a gente pode fazer amanhã? Então, é como se todo mundo se colocasse, todos os integrantes da família, porque a criança também é integrante da família, para colocar as sensações, as emoções, o que não foi bom, como podemos mudar isso. Esse ouvir e escutar. Olha a roda de conversa, é um exemplo bem prático de ouvir e escutar. É a roda de conversa Então, que eles fazem diariamente na escola, né? E que é isso, que eles vão tão fazer em bacana. casa. Isso, e é muito bom, porque daí a gente ajeita, a gente faz combinados. Olha, então vamos fazer o seguinte: a mamãe vai ficar com você logo depois do almoço, porque à tarde ela tem que trabalhar. Ou o papai vem à noite e ajuda você mais. Então, quer dizer, a família faz a roda de conversa para os combinados ficarem alinhados. E isso causa um bem-estar, uma calma na criança. Ela está sendo ouvida, né? E isso é muito gostoso, né? É a expressão de sentimentos, tá? Eu não sei se tem perguntas, mas eu vou continuar. Se tiver perguntas, Olha, Jurema, você pode me eu interromper. estou acompanhando aqui
E por enquanto não. Tem Tá algumas bom, opiniões, pessoas concordando, é isso mesmo, mas perguntas ainda não apareceram. Mas vamos tá bom. convidar os nossos Vamos, os que estão nos acompanhando para fazerem perguntas. isso, podem ficar à vontade, né? Os pais falam muito assim também. Por que que as crianças não obedecem? Porque não houve combinados. Uhum, Então, é aquela coisa que estressa pai e mãe, né? Então, de novo, meu filho não me escuta. Por quê? Porque quando a gente vai sair de casa para ir numa consulta médica, alguma coisa muito importante, é uma briga para colocar o cinto de segurança. Uma coisa super simples, né? uhum, Muito bem. Então, qual é a forma de resolver isso sem nenhum conflito? Combine com a criança e explique a importância das coisas. Porque se não se. É assim, coloque o cinto. Não é muito uhum. lógico, né? Coloque É o que a cinto, gente não é lógico. É que a gente vem de uma geração que pai falava, coloque. Por quê? Porque sim. Isso, Pronto. E as crianças hoje em isso, dia não, elas questionam, perfeito. elas precisam entender o Isso, porquê, né? Não é um sinal de desrespeito de estar desafiando o adulto, exatamente. a vontade de entender, né, o que está acontecendo. De entender. Né? Então, por exemplo, use a máscara para sair. Por que que a criança tem que colocar máscara? Explica antes. Eu sempre falo, gente, antecipe as coisas. Porque se a criança entende, ela já vai sair de casa com a máscara, como um adulto vai fazer. E a mãe não vai ficar berrando com a criança, sacudindo a criança e já nervosa, né? E aí, de novo, meu filho não me escuta. Então, Uhum, olha os combinados, como podem ajudar, né? E sempre os combinados dentro do desenvolvimento infantil, dentro da possibilidade dessa criança. A gente não pode pedir mais do que ela pode dar dentro da faixa etária, né? Isso é importante. Tem até algumas coisas, por exemplo, antes de dormir, é uma outra colocação que eles não escutam. Escovar os dentes, esse final de dia, que os pais já não estão aguentando mais, que eles querem que as crianças vão dormir, e aí fica aquele conflito. Não acontece, né? Então, vamos combinar, e aí é bem legal combinar na roda de conversa, que a mamãe e o papai não vão ficar falando várias vezes. Vamos fazer uma vez só. Mas como a gente pode fazer para você escutar? Volta para a criança. Ela vai falar: ah, mamãe, você pode falar assim, você faz um sinal, você faz um toque em mim, ou uhum, então um símbolo, né? Porque a criança é lúdica. A gente não pode achar que a gente vai falando, ah, acabou, hora de dormir. Gente, não finaliza assim. Eu comparei, a gente está no jantar, né, Jurema, todos juntos, e de repente chegam alguém e fala, acabou o jantar. sim. Mas nós ainda estamos intensamente conectados para uma conversa. Então, a gente não quer parar. E a gente acha que a criança é só desligar da tomada, né, o videogame, a televisão, e que está tudo ótimo. Então, aí é uma agressividade. Uhum, Essa criança aprende a ficar agressiva. Então, a mãe tira a televisão da tomada, a criança grita e pronto. Já está tudo errado naquela noite, né? Se nós fizermos o combinado, essa criança vai entendendo e quando a mãe fizer o gesto, é impressionante como a criança vai. Só que tem um segredo, constância. Não é uhum, uma vez só. uhum. Então, eles falam muito, Samira, mas quando vai dar certo? Constância. Educar é constância, né? Essa Tem criança. constância sua me lembra, Samira, a Ivete, nossa colega orientadora educacional na época, ela dizia do filho Uhum. dela, adolescente, que ela levou exatamente 2 anos para ensiná-lo que após o banho a toalha tinha que ficar pendurada no box. Ela disse que Isso, teve a atenção de verificar quanto tempo ela levou para que ele aprendesse a pendurar a toalha. Então, o que que é isso? É a isso, constância, né? Educar é isso, isso. a constância. Educar exige essa constância, né? Tem criança que tem mais algumas habilidades, então tem criança que tem mais facilidade
de uma determinada regra e outras não. Então, a gente tem que aplicar. Por isso, a escola é um local muito apropriado para os pais pedirem ajuda. Tá difícil de educar? Tá difícil de resolver? Peça ajuda na escola. Os professores, coordenadores, orientadores, diretores, todos podem ajudar, né? Para que o pai não esteja sempre no conflito e nesse estresse todo tão complicado. Essa antecipação ajuda muito o pensamento. Então, daqui a pouco a gente já vai desligar tudo que está na hora de escovar os dentes. Então, avisa um pouco antes, depois avisa mais uma vez. E aí, na terceira vez, agora chegou a hora. Agora, Jurema, uma coisa que os pais falam. Aí, chegou a hora. Pode brincar nessa hora para fazer esse momento gostoso? Pode. Gente, vamos pulando de um pé só até a cama, né? Ah, então hoje vamos fazer uma fila, todo mundo junto. Então, você pode usar do lúdico, que favorece muito, para que esse momento seja mais leve. Eu gosto muito da leveza, né? Para a gente ficar melhor, a gente ficar mais animado. E aí a noite fica mais tranquila, tá? Tudo flui melhor, né? O sono depois. Eu vejo aqui, Samira, vários educadores, professores, a mantenedora do Evolve, a coordenadora, o Maurício, todos concordando com tudo que você está trazendo. Está falhando, né? Ai, que legal. Está falhando. Está falhando para mim, para você também? Tá, estou escutando bem. Fala de novo, Jurema, né? deu uma cortada. Eu acho que por causa do horário, a internet está em problema. Toda hora aparece carregando. Mas o que eu vejo aqui é que a Rosângela... Mas eu estou escutando você bem. Tá. A Rosângela, mantenedora do Evolve, a Lia Mara, coordenadora, o Maurício Montelli, nosso colega na época de Porto, todos concordando com tudo que você está falando. E falando, requer consistência, coerência, persistência, né? Então, os educadores, nós sabemos bem que é assim, mas no dia a dia, em casa, com a família, neste momento difícil, com certeza tudo isso fica mais difícil, né? Sem dúvida, mas por isso que os pais precisam pedir ajuda. Eu digo, Jurema, o seguinte, quando a gente quer aprender alguma coisa na nossa profissão, a gente vai estudar, a gente vai pedir ajuda, a gente vai fazer curso. E quando a gente tem filho, a gente faz o quê? A gente não sabe. Né? Quem não se formou na área não sabe. Então, peça ajuda. É tão bonito a gente poder pedir ajuda quando a gente não sabe. Porque, às vezes, só um impulso, essa família vai em busca disso tudo, né? E ela vai se fortificando. Eu citei na outra live que nós fizemos que o doutor Henrique, na live dele, citou o livro do Harari, né? Onde ele fala que a gente só evolui quando a gente se ajuda. Então, a ideia, né, destas lives, não só as nossas, como todas que estão ocorrendo agora, em todas as áreas, né, é compartilhar conhecimento, né, para que uns possam ajudar os outros. E a gente percebe que as nossas lives têm contribuído muito, porque as famílias nos dão retorno, que estão gostando, os assuntos. Parece que tudo isso é muito simples, que é o dia a dia, mas a gente precisa, nós adultos que estamos com as crianças em casa, a gente precisa ouvir isso, a gente precisa reforçar tudo isso, né? Isso. E não sentir culpa, né? Eu digo para os pais, eu também sou mãe, é complicado ser mãe. A gente aprende depois que a gente vai lidando e os filhos vão crescendo. Não existe regra, não existe um modelo. Não existe uma história que seja única para todos os pais. Como criar filhos? Não existe isso. Cada família é uma família, cada criança é uma criança, né? Samira, então... E a Simone, eu vou agora que as perguntas estão aparecendo, eu posso ir te trazendo? Claro! A Simone Duran, nossa colega queridíssima, que está nos acompanhando.
E ela diz assim, e aquela criança que é um pouco reizinho, como o Léo Freiman descreve, como cortar esse Isso. ciclo? Então, essa criança, né, ela virou reizinho porque alguém deixou ela virar reizinho. Uhum, Então, é um trabalho com as famílias. Muitas vezes, Jurema, no consultório, eu até tenho crianças de 4, 5 anos que eu nunca as vi. Eu só uhum. trabalhei com as famílias e houve uma grande mudança. Olha Porque só. a criança, Orientação. ela nasce boa, ela é do bem. Nenhuma criança é terrível. Ela se torna terrível. Ela fica terrível naquele momento. Porque o adulto dá Então, poderes a ela, né? dá poderes, né? E eles não fazem por mal. É isso que eu digo para os pais. Né? Às vezes a mãe chora, o pai chora, Samira, estou me sentindo péssimo. Não se sinta péssimo. Né? Nós somos pais, nós fazemos por amor. Mesmo os nossos erros, né, Jurema, como mães, que nós Uhum, fizemos, com certeza. Nós uhum, fizemos, mas nós fizemos por amor. A gente não sabia fazer diferente. uhum. A gente está o tempo inteiro tentando acertar, né? Sem dúvida. Então, esse reizinho mandão, se a família mudar a forma de atuar, ele vai sair do trono. Uhum. É isso. Tem uma outra aqui, a Carol perguntando como fazer Ah, com duas crianças participando da mesma conversa que reagem de formas diferentes nessa conversa. Acho que é isso, né, então, Carol, que aí, você pergunta. Sim. então, isso chama-se escuta, né? Claro, o que eu estou falando, para cada um vai chegar diferente. Uhum. Tem gente que já vai acabar a live e vai falar, ai, vou começar a fazer hoje. Tem gente que vai falar, ai, meu Deus, é muito difícil, né? Então, é isso. O que a gente precisa fazer é escutar e voltar para a criança. O que você entendeu da nossa conversa? Volte para ela responder para você, porque quando ela responde, você entende se ela entende. Uhum. E aí você vai perceber se todo. E aí a outra criança pode complemente para ajudar a sua irmã, né? Diz o seu jeito de pensar. Então, isso é ouvir, isso é escutar. E a gente escuta coisas tão lindas das crianças, né? Elas Ai, é trazem os maravilhoso, sentimentos Jurema. delas de forma tão É linda, maravilhoso. tão Eu mágico, sou, né, Samira? eu sou encantada, porque assim, teve uma época, eu não tenho mais isso. Lembra que eu fazia frases para você, para a gente guardar? Sim, Eu não tenho esse arquivo. eu Eram tenho. coisas curiosas. É mesmo? Então a gente É, pode trabalhar isso na live qualquer dia. vamos Eram sim. coisas curiosas, né? Que elas falam, como elas falam coisas especiais. A Exato. gratidão de ser mãe e pai. Nós precisamos ser gratos aos nossos filhos, porque passa rápido, Jurema. Quando a E a gente gente vê, eles já aprende estão muito com adultos, as já. crianças, né? Conviver com as Muito, é crianças é um muito eterno gostoso. aprendizado, né? É um Tem, eterno aprendizado. olha só, o César, professor de ensino Ah, médio, participando dessa live e que perguntando, lindo, César. muito querido, como os pais devem atuar para que a sua autoridade seja um ponto importante para orientar e permitir. Isso. Os adolescentes, né, já é um outro patamar, mas assim, os pais, olha que interessante, os pais que foram companheiros na infância serão companheiros na adolescência. Os pais que escutaram as crianças na infância serão pais que escutarão na adolescência. Então, existe o que? Uma conexão feita já. Uhum. Eles não precisam ser autoritários, eles podem ser nem autoritários nem permissivos. Eles podem ser o caminho do meio, que é o que eu mais gosto. É aquele que ele dá limite, mas com afeto, com respeito. E esse adolescente vai estar pronto. Esse adolescente não dá trabalho. O que É, dá trabalho é aquele adolescente. quando você diz o caminho do meio, não é o pai autoritário, mas não é o pai amiguinho do filho, né? Isso, nem é permissivo, nem é autoritário. É o mais difícil, Jurema. É É, o com mais certeza. difícil, porque eu falo assim, é o limite com afeto. Pense nessas duas palavras misturadas: limite com afeto, com respeito.
Uhum. Então, esse adolescente, ele está formado para o mundo, ele vai dar certo no mundo, né? Porque o pai autoritário, o adolescente se afasta. E o pai permissivo, o adolescente fica inseguro. Uhum. Então, nós temos dois caminhos. Isso me lembra muito a fala do Dr. Henrique, que ele trabalha muito com a autoestimulação, né? Isso que tudo que Olha que você está básico. falando me lembra muito a linha como ele trabalha, né? Para a Nós criança temos saber. coisas em comum. Nós temos Temos. coisas em comum, né? Uhum. Então, o pai, ele precisa saber lidar para que o seu filho dê certo na vida. Olha como é grande, né? Eu sempre digo assim, os pais me perguntam, Samira, meu filho tem 9 anos, ainda dá tempo? Falo, Uhum. claro que dá tempo. Sempre dará tempo. A partir do momento que os pais queiram ouvir e escutar, né? Uhum. Tem mais perguntas? Não, por enquanto não, mas tem um monte de gente que continua entrando, até a Rafaela Vascon, mãe de um aluno que já foi embora do Olha! clube há tanto tempo, porque já se formou. Tem muita gente entrando, pais de nossos alunos, colegas, acho que pessoas do seu convívio, muita gente bacana nos prestigiando. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, Jurema, eu acho que assim, se os pais quiserem mudar, eles precisam ter consciência dessa mudança. Então, eu digo assim, o primeiro passo, eu quero melhorar a minha relação com meu filho. Uhum. Então, vamos começar, né? A primeira coisa é o respeito. Não é porque a criança é pequena que ela não precisa ser respeitada. Ouvi-la com atenção, sem agressão física nem verbal. Não precisa pôr de castigo. Se a gente conversa, essa criança compreende totalmente. Até porque no castigo, né? Eu fiz uma experiência, no castigo, tudo o que eles pensam. Eles Uhum. pensam assim: eu queria que meus pais morressem, eu vou fugir dessa casa, é uma graça, eu vou fugir dessa casa, Eu vou eu me matar. odeio, eu não sou bom, né? Então, Uhum. assim, tenho muitas coisas ruins que vêm no castigo, porque nenhuma criança fica pensando no que fez. Uhum. Nenhuma criança fica. Então, eu fiquei coletando as frases que eles falavam, né? Eu Uhum. quero fugir dessa casa, eu vou pular da janela, eu quero morar com a minha tia. Então, Uhum. muitas coisas ruins. Então, o castigo não funciona. O que funciona é essa conexão. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo que eu queria dar lá na frente, agora voltou. Um exemplo bem bacana. Vamos imaginar que você está na sua sala com seu marido, assistindo televisão, e aí você dá conta que o controle sumiu, o controle da TV. E aí o que aconteceu? A criança, antes desse horário, ficou brincando com o controle e botou lá, não sei, nem sabe aonde. Aí a mãe vai falar assim: Ô filho querido, que bom que você escondeu o controle. Lógico que não, né? Uhum. O que a mãe tem que falar? Ela tem que expressar sentimento também. Chama a criança e fala: estou muito chateada porque eu queria ver meu programa favorito e você ficou com o controle e agora eu preciso que você me ajude a resolver essa situação. Olha como muda do que assim, menino, só podia ser você. Olha o controle, você vai ficar de castigo. Pronto. Olha só, voltamos e devolvemos para você tem que demonstrar a sua emoção, o seu Uhum. sentimento que você não gostou. E aí você vai fazer com que ele ajude você a resolver essa situação. Ah, então vamos procurar. Vamos procurar nos brinquedos, vamos procurar embaixo das almofadas. E depois dizer para ele: eu não gostaria mais que o controle ficasse andando assim. Vamos combinar onde vai ficar o controle todos os dias para isso não acontecer de novo? Uhum. Olha, Jurema, eu descrevi uma situação do cotidiano. Tão simples, né? Tão simples. Muito A, simples. a Carmen Bottini, que está nos acompanhando, ela Uma diz com querida amiga. certeza, mas os pais precisam de ajuda. E aí, Carmen, é como diz a Samira, busque ajuda na escola.
Busque ajuda da professora, da coordenadora, da gestora, Isso. busque ajuda das psicopedagogas, das psicólogas, se for o caso, Lógico, né? Se a coisa ficar mais se for o difícil. caso, E isso que isso, a gente está peça fazendo aqui, ajuda. né? E o que nós estamos fazendo aqui é procurar dar ajuda para as famílias que estão em casa nesse momento precisando dessas dicas, dessas orientações. E uma coisa importante, a criança não tem que ser obediente, porque criança obediente é uma criança que vai sofrer muito abuso de todas as formas lá na frente. Criança que fala sim para tudo, nos relacionamentos Uhum. emocionais, no convívio social, no trabalho, ela não se coloca. Então, criança boazinha não é bom. É boa a criança que tem uma boa autoestima, que se coloca, que enfrenta, Que tá? Porque sabe ela está que tem uma boa pensando. argumentação, né? Isso, Jurema, exatamente. A gente, é como você falou, no passado, os pais olhavam para a gente já abaixava os olhos, né? É, Hoje, se você olhar para ele, ele vai falar: o que você está me olhando? exato. É. E não tem Não nada é? de mal nisso, né? Ele Nada de fala mal, né? isso, não tem nada de mal. Por que você está me olhando? Como quem dissesse, Isso, eu fiz alguma coisa de errado, né? O que que eu isso fiz? Por que que mesmo. você está me olhando com essa cara? Me explica que eu preciso saber. Isso, perfeito, né? Então, olha como as coisas mudaram. Muitos pais falam assim: ah, mas eu bati, eu apanhei a minha vida inteira e eu dei certo. Não deu certo. Se você desse certo, você sabia educar seu filho. É. Porque você tem as feridas da infância. Você bate porque você apanhou, você põe de castigo porque você foi castigado, Você né? reproduz o que você viveu, né? Vamos mudar isso. Isso, é impressionante, né, Jurema? A gente tem que virar a página. Você reproduz exatamente aquilo que você viveu. E a Márcia Lima, que é Isso. outra professora que está nos Oi, acompanhando, querida Márcia. Ah, ela diz aqui que o humor o humor se aproxima da vivência dela, da criança, né? Lidar com isso, o humor, isso. com essas Muito questões. bem, Márcia. É o lúdico, é a brincadeira, sabe? Vamos todo mundo agora, vamos tomar banho, quem vai na frente, sabe? Até sua entonação de voz e o seu olhar muda, Uhum. quebra aquela coisa ruim, pesada, né? Que muitas famílias estão enfrentando. Uhum. Olha, Samira, você conhece Lucas Bedran? Ah, meu filho maravilhoso, um beijo, meu Olha, amor. filho Então, prestigiando, que legal. é bacana, né? Então, com meus filhos, talvez eu não tivesse a paciência que eu tenho hoje com a minha neta de 4 anos. A gente Porque ouve muito eu isso dos aprendi avós. muito, porque assim, eu tenho uma relação muito mais tranquila, até por causa da aprendizagem da vida, né, Jurema? Uhum. É, é, eu lembro que com meus filhos eu tinha uma postura muito, uma preocupação muito grande que eles fossem bons. Uhum. Então, empresta para o amigo, cede, seja generoso, né? E hoje eu vejo que tem algumas questões que a criança tem que resolver. Sabe? Vovó, esse brinquedo eu não quero emprestar. Esse brinquedo eu gosto demais. Então, tá Uhum. bom. O que você pode emprestar, então, que não seja esse brinquedo que você gosta demais? Então, as crianças também têm opiniões, a gente tem que respeitá-la, né? A gente não tem que só mandar, tá? Estar no comando, a gente tem que ouvi-la. De novo, ouvir e escutar, né? Escutar e ouvir. Eu vejo aqui que alguém, eu não consegui ver o nome, diz que percebe isso da mãe dela com as filhas. Provavelmente é da nossa geração, onde a educação era muito Uhum. rígida e que para você dar certo na Isso, vida, os pais tinham que ser muito rígidos com você, né? E você extremamente isso, disciplinada, concordando com tudo, aceitando tudo, né? isso, exatamente, é. Então, hoje é diferente. Eu estimulo muito os pais que aprendam a lidar, né? Busque ajuda, porque se você pode fazer melhor, por que não fazer? Vamos fazer o melhor, hoje é diferente, não é difícil, né? Eu Uhum. falo muito de expressão de sentimento, Jurema.
nós adultos também não tínhamos muita expressão de sentimentos, a gente tinha vergonha de expressar, né? Uhum. É. Hoje, eu trabalho muito com a expressão de sentimentos. Fale o que você está sentindo. Uhum. E aí eu entendo a partir do momento que você está dizendo, como uma amiga, é a mesma coisa com a criança. Eu entendo que você está chateada, né? Como a gente pode resolver isso? Quando você entende, você conecta. Nós fazemos isso com os amigos, por que que nós não fazemos isso com os filhos, que são os nossos maiores amores da vida? Samira, você falando isso, eu fico tão feliz, eu me encho de orgulho. O Evolve trabalhou ano passado com sentimentos a partir do Olha que filme lindo. Divertidamente, levando as Ai, maravilhoso. crianças a identificarem Uhum, os sentimentos, nomeá-los e lidar com eles. Esse foi um perfeito. projeto institucional do ano, que foi tão lindo e foi tão eficiente que nós ganhamos no Brasil o segundo lugar. Nós fomos pelo Conselho Nacional da Justiça, pelo Pacto à Primeira Infância. E hoje esse nosso Olha, projeto está sendo disseminado no Brasil. Então é assim, é olha. muito gratificante. Você está falando, né, dos sentimentos e a gente perceber que a gente, enquanto escola, está no caminho super certo, né? Caminhando com. Parabéns pela escola, né? É. Parabéns a vocês pelo trabalho. É um trabalho exemplar. É um trabalho que E vai ficar para a vida, né? isso que você fala da orientação aos pais, nós temos ali a Mara, que é a coordenadora pedagógica do colégio, e se é uma coisa que ela faz brilhantemente, é a orientação a pais, como eles gostam de ouvir, como eles gostam Isso. de sentir que alguém está entendendo o que eles estão vivendo, que alguém está dando um caminho, uma direção para aquilo que eles estão buscando, né? Então, tudo isso que Isso. você está falando agora tem É um tudo a ver. apoio, né, Jurema? É. O Colégio Evolve apoia os pais. Isso é uma coisa maravilhosa, porque eles precisam disso, desse Uhum, acolhimento, né? E esse sim. acolhimento faz a diferença. Aproveitem que vocês têm isso tudo. E a gente percebe que os pais que buscam ajuda são aqueles que realmente querem fazer certo. São aqueles que Sem realmente dúvida. querem buscar o melhor caminho na educação e na formação dos filhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito bom poder ajudá-los. Eu fico muito feliz quando a minha palavra mexe em algum lugar, né? Mexe de alguma forma. Sempre, E Samira, aí sempre. Você sempre foi muito assertiva, né? é uma ponte, né? É uma forma de ajudar. E aí eu falo em nome das crianças, porque as crianças precisam ser felizes num lar leve, generoso. Isso faz a diferença, né? Para essa geração futura aí que o César falou. A Sônia Espíndola também está se Oh, querida manifestando. Sônia! Se manifestando, concordando. A Sônia já deve ser vovó. E dizem, né, Vovó, Samira? Aliás, Samira, como será que estão as vovós, os avós, né? Avô e avó, como é que isso. devem estar em casa nessa pandemia com os filhos? Porque, a princípio, não havia o contato, né? Não, Era, os não. netos não visitavam os avós. Hoje isso já deu uma flexibilizada. Como será que está o convívio dos avós com os netos nesse momento? O que você diria enquanto avó, psicopedagoga, o que você diria para os avós neste momento? Os avós são maravilhosos, sabe, Jurema? Eu adoro, porque eles têm uma sabedoria. Uhum. Os avós têm sabedoria, têm paciência. As minhas amigas avós, elas são maravilhosas, assim, elas têm uma compreensão. Por exemplo, né? Virou o copo de água na mesa, na mesa do jantar. A mãe vai dizer, pelo amor de Deus, de novo esse copo. E a avó Você vai não dizer, eu presta já vou atenção. pegar um paninho, a gente vai limpar, eu vou pegar um paninho e a gente vai limpar, né? É, Então, ela acolhe. Os avós são sábios, Jurema, eles sabem muito. Eu ainda sou uma avó de nova geração, né? Mas os uhum. avós mais velhinhos, mais senhores, eles são sábios.
Uhum. Eles que têm que ensinar a gente, não é a gente que tem que ensiná-los, não. Eles A sabem Sônia está muito. dizendo aqui que precisa de uma live só para os novos avós. Vamos fazer, com Vamos o maior pensar prazer. nisso. É. Vamos fazer, né? E os avós querem ajudar os filhos, mas às vezes não dá certo, porque os avós precisam ficar no lugar de avós, porque senão a situação fica difícil. Então, mas os avós sabem muito, né? Só que os filhos estão no aprendizado e eles são os pais, então cabe a eles aprenderem. E os avós estão ali de apoio, né? Devem estar saudosos os avós que ainda estão longe dos netos. Não é muito fácil, não. Eu fiquei um tempo longe e aí depois, quando resolvemos que nós estávamos todos em quarentena, que ela pudesse vir, nossa, é uma alegria, né? Foi muito gostoso. Então, você está respondendo a pergunta da professora Heloísa, que está perguntando, Samira, você já é vovó? Sim, Sou, já é vovó, Heloísa. Heloísa. Isso, que delícia, quanta gente gostosa, quanta amizade, né, Jurema? Sim, sim. E olha, Samira, a audiência para fazer à noite foi sua. Valeu a pena, Ah, porque hoje a nossa é audiência está nossa. muito boa. Muita gente nos A audiência é acompanhando. nossa, Jurema. É nossa, com Você não certeza. imagina como eles ficaram felizes de nós estarmos juntas, né? E eu mais do que nunca da gente estar junta numa live. Muito gostoso. Você falou para mim hoje, não, não grava de novo, não salva a live de novo, para a gente ter que fazer outras. É só Isso, as isso. famílias mandarem sugestão, pedirem, né, darem sugestão de assuntos, de temas que gostariam de tratar, e com certeza Sim, nós vamos fazer muitas ainda, né? faremos sim, com certeza, Jurema. Samira, nós temos ainda 10 minutos para Uhum. 1 hora. A live com você, a passada, foram 40 minutos. Agora nós Isso, já estamos em 50 e eu vejo que tem tá. muito assunto, tem algumas pessoas dando opinião, outras perguntando. Você deu uma dica muito boa de uma literatura para as famílias na live Uhum. passada que nós publicamos nas nossas redes sociais e enviamos para os nossos pais. Eu não memorizei o título. Você tem o título? Você Isso, tenho, tenho. O gostaria de. título, a gente pode de novo publicar. O título é O Cérebro da Criança. É um livro muito gostoso de ler. É uma live que eu gostaria muito de fazer num outro momento sobre o livro, tá? Uhum, Porque ele uhum. explica a conexão, por que que a criança faz birra, por que que ela, na hora, ela não consegue resolver a situação. Então, tem a ver com o cérebro, a parte de cima, a parte de baixo, lado direito, lado esquerdo. E é muito bacana, tá? Só que aí é uma live inteira. Uma Mas se live os pais inteira. lerem, mas se os pais lerem esse livro, eles já vão entender muitas coisas. Então, assim, respeitar como esse cérebro está. Ele não está desenvolvido para algumas resoluções. Então, por isso que eu falo, não exija mais do que ela pode dar. Por isso que o Uhum. bebê faz birra, né? Porque o cérebro não está desenvolvido o suficiente para ele dar conta de resolver a birra. Então, aí tem formas de se resolver a birra. Aí a gente pode trabalhar num outro momento sobre esse assunto. Chama o cérebro da criança e depois a Jurema publica. Já está publicado Já no está colégio Evolui. publicado. A Heloísa está dizendo que adoraria uma live sobre o livro. E a doutora Sandra Esperança, Ótimo. querida, nos acompanhando, mamãe fresca, fresca Ai, no sentido de recente, lógico. está Tá dizendo que é ótimo, excelente dica de recentíssima. leitura. Então, vamos pensar em fazer uma live futuramente, porque agora a gente tem uma sequência aí programada. Vamos pensar, Samira. Ótimo. E olha a Cris em Boaba, mãe querida do Rafael, nosso Oh, aluno, ela não perde que as nossas gostoso. lives. Ela deu sugestão de fazer com uma nutricionista que fala sobre os distúrbios da alimentação. Eu já estou com contato, Cris, eu vou falar com ela. E a Cris está dizendo que comprou o livro, que chegou ontem. Bacana, você deu a Olha, sugestão, olha aí, ela comprou. parabéns, parabéns. Isso mesmo, ler ajuda muito também. É uma outra forma de informação, né? A gente Uhum. tem que ir atrás dessas coisas. Muito bom. Então, Samira, vamos combinar uma próxima live. Nós vamos. Uhum. Olha aqui a Marise falando que é mais live com as mocinhas. Olha só.
A Mônica está Ah, falando sobre o estudo da neurociência, a Liamara dá show isso. quando ela fala sobre Ótimo. neurociência, a gente pode combinar uma com ela. A Rosângela, nossa mantenedora, está dizendo que teremos mais lives e ela vai participar porque ela adora, que eu sei. Ela corre, viu? Tem uma Que câmera na frente dela, ótimo. ela corre. Ah, mas 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 assim, o importante é orientar os pais, né? Então essas lives estão ajudando muito. Parabéns ao Colégio Evolve, viu? nós temos procurado fazer com o intuito de orientar os pais, né? Então, Samira, nosso tempo está chegando ao final. A nossa Tá bom. próxima live, na quinta-feira, vai ser com a Renata Falcone. Lembra da Renata? Uma Ah, professora lembro. queridíssima que trabalhou conosco. A Renata, ela é pedagoga, ela é enxadrista. Olha só, ela dava aula de Olha, xadrez para as crianças. ô E hoje Renata, ela é proprietária de uma rede de lojas de brinquedos e ela vai falar sobre a importância dos brinquedos educativos, principalmente os STEAM. Então vai ser uma live bem ótimo. legal. Nossa, Cláudia Xavier, diretora do Rio Branco, nos prestigiando. Cláudia, Obrigada, querida Cláudia. Cláudia, que bom. Muito Olha, quero bom. agradecer muito, muito todo esse pessoal querido, que quando eu comuniquei a minha live com Jurema, eram só palminhas e gratidão e agradecendo, super felizes. Ai, que Pessoal delícia. querido, que Muito vai querido. sempre morar no nosso coração, né? Todos da mesma área que a gente, né? Educação, todos Isso, Jurema. apaixonados por educação, né, Samira? Isso. Samira, você quer deixar algum recado, alguma mensagem Eu quero. para esses tempos de tantas dificuldades? Você sabe, Eu Samira, quero dizer. você, desculpe, eu não queria deixar de Imagina. falar. Teve o Congresso Educa Week a semana passada todinha. Aliás, a Cláudia Xavier deu show, show. Imperdível você buscar no YouTube a fala da Cláudia Xavier. Arrepiante, orgulho de ouvi-la falando sobre educação. Quem Orgulho. quiser assistir essa e outras palestras desse congresso ou a semana passada, é só ir no canal do Educa Week no YouTube. E muito se fala do quanto, né, nós estamos vivendo uma grande crise na saúde, na economia e agora a educação que entrou em colapso. E quem mais está sofrendo, Samira, são as escolas de educação infantil, né? Nós Sem fazemos dúvida. parte de um Uhum. grupo de muitas escolas de educação infantil que estão fechando as portas, que estão falindo. Isso tudo é muito triste. Então, você, enquanto educadora, apaixonada, experiente, que mensagem você gostaria de deixar para os educadores que estão nos assistindo, para os pais que estão nos acompanhando, para os nossos colegas? Que mensagem você deixaria? Então, eu quero deixar duas mensagens. Uma para os pais, os educadores, nossos colegas, é que a gente tem que ter otimismo e fé. Isso vai passar. É um aprendizado para todo mundo. Nós estamos aprendendo, não tem receita. Não sabemos se as escolas vão voltar, quando vão voltar, toda hora tem uma dúvida, mas sabemos que juntos a gente vai vencer de tudo isso. A escola precisa do aluno, o aluno precisa da escola. Então, nós temos que estar em parceria, né? Vamos todos nos ajudar, professores se reinventando. Parabéns a todos que estão se esforçando, estamos todos juntos nisso. E eu E... queria. Pode falar, Jurema. Não, fala, fala. Eu queria muito dedicar essa live a uma pessoa muitíssimo querida. É a minha primeira diretora. Eu, aos 20 anos, tive o prazer de trabalhar com a dona Suzana Bento, que acreditou em mim, Jurema. Ela me incentivou. E ela Sim. me levou a ter essa capacidade profissional. Hoje é uma senhora a qual ela favoreceu o meu destino. Gratidão imensa, dona Suzana, eterna. Muito obrigada, por isso que eu cheguei até aqui. Samira, eu não sei se é o horário, eu não sei se é a sua fala, o nosso bate-papo, mas isso tá aflorando assim uma certa emoção. E eu não quero ser É, pegas de forma alguma
Mas assim como você dedicou a sua live à sua primeira diretora, eu quero dedicar muito orgulho, com muita emoção, até com a voz embargada, para nossa mantenedora Rosângela. O que esta mulher está fazendo pela escola de educação infantil sobreviver não tem preço, não tem palavras para descrever o amor, a garra dela para manter a escola em pé, passando por seríssimas dificuldades, como todas, não é só a nossa. Então eu quero dedicar esta live a ela, Rosângela Rassegal, que é a mantenedora da nossa escola. E queria encerrar a minha fala da live, nós ainda vamos nos despedir, com uma frase que eu vi numa das telas do Congresso Educa Week. 2020 não está perdido. Nós vamos sair tão mais forte, com tantos aprendizados. Definitivamente a gente conseguiu, a duras penas, que a escola se abrisse para o mundo, que era um sonho, um desejo de todos, né? Então 2020 não está perdido, não é? É isso mesmo, vamos com fé. E, Rosângela, continue com essa força, esse desejo, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Eu nem sei se a Rosângela já não foi dormir, porque a Rosângela é tão trabalhadora, ela dorme agora porque de madrugada ela vai para o outro trabalho dela no CEAGESP. Mas enfim, Samira, olha, sempre uma alegria conversar com você. Você nos aflora sentimentos muito gostosos, você é muito doce, você é muito suave, é sempre muito gostoso ouvir, e até porque você é muito assertiva, né? Então, olha, Luciene, querida, nossa colega também está aqui. Luciene, olha, quanta gente querida, hein? Muito. Então, Samira, vamos nos próximos dias nos falar para a gente combinar. A Rosângela está aqui, sim. A próxima Ah, você Rosângela, vai fazer com a Rosângela. Que a Rosângela é aquela tá certo. educadora, idealista, apaixonada por educação. A próxima, quem sabe do livro, você faz com ela, não é? Tá bom, tá bom. Samira, então nós vamos nos falar para marcar para agosto a do livro Você e a Rosângela. E acho que Tá bom, vale a combinamos. pena a gente fazer à noite, porque olha, o nosso Ibope está maravilhoso. Se lê, Fico muito Luciene, feliz. querida, obrigada pelo seu carinho. Ela está aqui manifestando um baita de um carinho. Samira, então eu acho que nós temos um minutinho para concluir e Muito o obrigada, Instagram vai me Jurema. derrubar. Isso. Muito obrigada, Jurema, pelo convite. É um prazer enorme. Fico à disposição de vocês, tá bom? Um beijo Samira, grande. muito obrigada pelo seu tempo para nós, tá bom? Um super beijo no seu coração e até breve. Beijo. Até Beijo. breve. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Muito tchau. obrigada por Tchau. estarem conosco nessa noite, tá bom? Valeu, gente. Tchau, Obrigada. Maurício. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.